Olá pessoal, aqui é o Elbi novamente. A gente vai estar tratando agora aqui sobre os cromossomos e o ciclo celular. O que a gente veio tratando nos módulos anteriores, a gente falou sobre cromatina, sobre cromossomo, sobre a relação entre o tamanho do núcleo e o tamanho do citoplasma e o que isso tem a ver com a cromatina, sobre a condensação dos cromossomos, ou seja, condensação grau de compactação. Então a cromatina seria o cromossomo descondensado, o cromossomo seria a cromatina condensada. A cromatina é o DNA preso em estonas que estão ali abertas para poder, a fita está aberta, acessível para poder ser lido, para poder funcionar, para produzir RNA e desempenhar seu papel. Já quando começa a se condensar, virar heterocromatina, ele fica inativo e ele vai estar compactando para poder ser carregado, e essa compactação é que vai formar o cromossomo. Isso é o que a gente falou antes. Agora, a gente vai falar sobre a organização dos cromossomos e o que isso tem a ver com o ciclo celular, que é o que a gente vai entrar no próximo módulo. Vamos lá então. Lembrando o que eu falei. DNA, a dupla fita de DNA, aquela que vocês aprenderam a ver, está lá no núcleo da célula, não só daquele jeitinho de dupla fita de DNA como vocês aprenderam a reconhecer. Na verdade, você tem o DNA na cromatina descondensado, ele está preso em proteínas que são estonas. De espaço em espaço você tem ali estonas presas na fita de DNA. Então, o cromossomo é esse DNA associado a essas proteínas compactado. E essa compactação, ela obedece uma ordem e ela é sempre igual, da mesma maneira. Como que a gente tem isso? A cromatina, elas são essas fibras de DNA presas nas proteínas estona, e essas proteínas estonas, elas estão ali, lembrando um colar de contas, mas elas estão em um formato que a gente chama de nucleossomas. São bolinhas, conjuntinhos de 8 estonas. Então, aqueles pontinhos que a gente vê ali associado à cromatina, você vai ver, na verdade, se você estivesse olhando isso bem de perto, num aumento bem grande, você vai ver a fita de DNA dando 2 voltas, como eu falei 2 módulos atrás, dando 2 voltas num conjuntinho de estonas. Esse conjuntinho a gente chama de octâmero. São 8 moléculas de estonas presas entre si e que a fita de DNA dá 2 voltas. Uma volta na porção superior, uma volta na porção inferior, amarrando esse conjuntinho aqui. Você tem a fita de DNA entre um conjuntinho de estonas e outro, e no meio, entre uma nucleossoma. O que é o nucleossoma? Conjuntinho de estonas e a dupla fita de DNA dando 2 voltas ali. Até chegar na outra, você tem um espaço de DNA aberto. Entre uma e outra, no meio, você vai ter também uma estona, uma só, que ela está ali para poder coordenar a condensação. Ou seja, essas estonas é que vão comandar na hora que isso aqui for começar, que o DNA, que a cromatina for começar a condensar mais, elas vai unindo esses conjuntos, se aproximando dessa estona central, ok? É assim que a gente tem a estrutura e a organização do cromossomo. Na intérfase, que a gente viu que é a vida da célula, ou seja, entre uma divisão e outra, entre a mitose que deu origem a ela e a outra que ela vai dar origem a outras, e ela vai deixar de existir, a intérfase. Na intérfase, o cromossomo está descondensado. Então, eu tenho aquele padrão visual de cromatina, certo? Isso ali é a intérfase. A fita de DNA está aberta, os genes estão disponíveis e podem ser lidos e virar RNA para produzir proteína. Produzir RNA para produzir proteína. Bom, na intérfase, então, os cromossomos descompactados, você tem todo o ciclo, toda a vida da célula, até ela entrar em divisão. A duplicação do DNA, que a gente já aprendeu, DNA fabrica DNA, faz uma cópia dele mesmo para depois, na hora que dividir, virar 2 células e uma cópia para um lado e uma cópia para o outro. A duplicação do DNA, ela vai acontecer na intérfase, enquanto a célula está vivendo, enquanto a fita de DNA está aberta, enquanto a cromatina está aberta, desculpe, e a dupla fita de DNA está ali disponível para poder ser lida, para poder ser copiada. Então, quando os cromossomos começam a se condensar, o DNA daquela célula já está duplicado, ele já fez uma cópia dele mesmo. E se ele já fez uma cópia dele mesmo,
A condensação, quando ela começa lá na mitose, na prófase, a gente vai ver isso no próximo módulo todos direitinho, mas isso vocês já viram em outros períodos anteriores. A prófase é a primeira fase da mitose, a primeira fase do ciclo celular de divisão ali. Então, na prófase, na hora que começa a se condensar, a condensação dos cromossomos vai começar a acontecer, a gente está entrando, a célula está entrando na prófase. Aí a fita de DNA não está mais disponível e aquela fita se torna geneticamente inativa. A gente começou a mitose, no caso aqui, a mitose. O grau máximo de condensação, que são aqueles cromossomos bonitinhos que a gente viu nas fotos lá atrás em formato de X, aquilo ali atinge na metáfase. A metáfase é o máximo de condensação da cromatina e a prófase é o início da condensação da cromatina. A divisão do centrômero, ou seja, aquela constrição primária que a gente viu lá no módulo anterior, onde as fibras do fuso, do áster, vão prender no cromossomo para poder separar, dividir e levar metade para cada lado, né, levar uma cópia do DNA para cada lado, a divisão, a separação do centrômero para uma cópia do DNA ir para um lado e uma cópia ir para outro, ela vai acontecer na anáfase, no final da prófase, no final da mitose, desculpa. Então, na prófase, a condensação está começando, na metáfase, a condensação do cromossomo está no máximo, na anáfase, a divisão do centrômero acontece e separa uma cópia desse DNA que foi feito lá na intéfase, uma cópia vai para um lado e uma cópia vai para o outro. Essa divisão do centrômero, lá na mitose, vai acontecer, então, na anáfase. E a descondensação, quando todo aquele cromossomo compactado, ele foi dividido já ali na anáfase. Uma cópia do DNA está para um lado e uma cópia está para outro, mas ele ainda está condensado, ele só vai descondensar na telófase, lá no final do processo de mitose, e quando ele for descondensando, forma a carioteca de novo e volta a ser intéfase nas células filha. Ok? Existe uma fase que a gente chama, na intéfase, de G1, uma outra fase que a gente chama de G2 e uma outra fase que a gente chama de S. A fase G1 é quando a célula está vivendo, está produzindo RNA, produzindo proteína e está tudo acontecendo. Isso varia de tipo de célula para tipo de célula, cada um. Quando a célula começa a fazer a duplicação do seu DNA para poder fazer uma cópia dele mesmo, para depois que condensar lá na mitose e metade, uma cópia para um lado e uma cópia para o outro, quando ele começa a fazer essa cópia lá na intéfase, o nome que a gente dá para essa fase da intéfase, que é S, de síntese, a fita de DNA vai ser lida por proteínas que a gente ainda vai dar nome em módulos posteriores, mas ela vai ser lida fazendo uma cópia completa desse DNA. Quando termina de fazer essa cópia completa do DNA, a célula, o núcleo interfásico ali, vai entrar numa fase que a gente chama de G2, que é o quê? Vai conferir. A célula estava funcionando, G1. A célula está duplicando o DNA, fazendo uma cópia dele mesmo, G2. Terminou de fazer a cópia, ela vai conferir para poder ver se não acha nenhum erro. Se não tivesse essa etapa G2 de conferir e consertar os erros, porque nessa de conferir ela corrige os erros. Se não existisse essa segunda etapa, a gente teria muito mais situações como câncer ou doenças relacionadas à mutação no DNA. Porque uma mudança que aconteceu, ou um erro que aconteceu na hora da síntese, por exemplo, na hora de duplicar a fita de DNA, ela é corrigida no G2. Se você tem uma mutação que gerou, por exemplo, um tipo de tumor, é porque falhou. É porque passou pelo G2 e na hora de conferir de novo ali não pegou. E ainda outros mecanismos não conseguiram atuar. Então a fase G2 ela é importante porque está conferindo o processo e consertando qualquer erro que aconteceu na fase S, que está duplicando o DNA, e a fase G1 a célula está vivendo. Alguns tipos de célula, elas vivem em G0. O que é o G0? G0 seria a célula que não sofre divisão. Um neurônio, por exemplo, vive em G0. Ele não vai sofrer mitose. Ele vai ficar sempre na intéfase. A RNP dele nunca vai chegar no ponto de dividir. Então, a gente fala que o neurônio vive em G0 porque ele não vai passar pela fase de síntese, de G2 e de mitose, porque ele vai permanecer do jeitinho que está sempre e constante. Ok?
A duplicação do cromossomo ela é feita de forma longitudinal, ou seja, lembra que é na intérfase o cromossomo está desenrolado. Aqui eu estou representando para vocês imaginarem que é o cromossomo, mas ele não está compactado, não é o cromossomo bonitinho. Mas lá na intérfase eu tenho a cromatina, certo? DNA preso nas estonas. Existe o centrômero, mas só que ele não está visível. Aquela região ali onde a fibra do fuso vai se prender lá no cromossomo, ela está lá, mas está descompactada, eu não consigo ver nada. Está tudo lá solto e aberto lá no nucleoplasma. Quando ela começa a duplicar, a leitura vai ser longitudinal, não é assim. Ela vai ser de uma ponta até a outra e faz uma cópia dele mesmo. Portanto, se ela faz uma cópia longitudinalmente, eu vou ter cópias espelhadas. Do centrômero para um lado, eu tenho uma cópia do DNA inteiro, do centrômero para o outro lado, eu tenho outra cópia do DNA inteiro. E quando ele compactou e virou cromossomo, um dos lados do cromossomo é uma cópia do DNA, daquele cromossomo. O outro lado é outra cópia do DNA, do mesmo cromossomo, unidos pelo centrômero. No módulo anterior, eu falei que a gente divide em braços. Eu tenho braços dos cromossomos. Os braços estão unidos pelo centrômero. O centrômero é fundamental nisso e é o ponto focal de tudo. É ali que as fibras do fuso vão se unir para poder carregar esses cromossomos na hora da divisão. Ok? Depois dessa duplicação, como eu falei, cromátides unidas, ou seja, cromátides ou os braços ali unidos, um lado e outro, um lado é espelho do outro, o centrômero está ali, a constrição primária ali no meio, esperando para ser carregado, a gente vai chamar essa região de centrômero e a gente vai focar nela para poder contar número de cromossomos ou analisar onde que está cada cópia. Tudo bem? Nós vamos parar por aqui e a gente continua esse assunto no próximo módulo.